E aí, você está preparado? Porque essa semana tem. Fala pessoal, sei, how about those Chiefs? E aí, beleza? Daniel, touchdown, e é isso. Essa semana é o 10º encontro entre Patrick Mahomes e Josh Allen. E Josh Allen, eu espero que você ganhe para a gente poder repetir a história desses capítulos aqui na pós-temporada. Eu realmente coloquei que a gente vai perder, estou adiantando, é um spoiler aqui, mas eu acho que assim tem caminhos para a gente poder jogar. Eu coloquei que a gente ia perder desde a pré-temporada, antes saiu a tabela, então não vou mudar meu palpite, mas é um lugar que eu não estou considerando uma vitória. Se vier a vitória vai ser lindo, mas eu não estou considerando essa vitória, tá? Eu vou até mostrar depois ali os palpites da divisão, vocês vão ver que tá equilibrado ali o que eu estou falando. Mas vamos fazer o seguinte, vamos começar aqui com os jogos da rodada, começando hoje, aí o Thursday Night com Ravens e Dolphins. Talvez o Lamar Jackson volte, o Dolphins é um time muito ruim, deu sorte ali semana passada, né? Conseguiu uma vitória, mas assim, eu não confio. Vamos jogar em casa, vamos ver o Paulo Antunes torcendo na live, mas eu não boto fé aqui nenhuma, não. Bears e Bengals, eu tô colocando Bengals muito por jogar em casa, Joe Flacco, o Caleb Williams está numa tiriça, então tô aqui colocando como Bengals. Vikings e Lions, eu nem sei quem vai jogar no Vikings, porque o Carson Wentz operou, então eu tô colocando Lions, o jogo é lá em Detroit, é isso. Panthers e Green Bay tem jogado bem aí, apesar de não ser um jogo que encanta, mas é um jogo eficiente. Denver e Houston, eu tô colocando Houston, lembra que é sempre uma aposta aqui e tentando torcer para a zebra. O Denver aí com problemas na secundária agora, né? O Pertsil tem jogando ali, então vamos ver o que vai dar. Eu gosto muito dessa defesa do Houston, é a defesa que mais encaixa no jogo para pressionar principalmente o Bo Nix. E o Bo Nix é aquilo, 880, apesar do Sean Payton ter dado uma segurada nele, eu ainda acredito que ele vai sofrer nesse jogo aqui, tá? Falcons e Patriots, não tem como não torcer aqui pelo Patriots, né? O Drake May tem feito uma temporada muito boa, é candidato a MVP. Eu acho que ele tem grandes qualidades, né? A gente já passou por isso, né? Um quarterback de segundo ano que fez o que fez e hoje é o Patrick Mahomes. Eu acredito muito no Drake May, ele tem uma postura, ele é um cara de pocket, né? Um cara que não se deixou abater depois de tomar 5 sacks ali do Myles Garrett no jogo passado. Eu acredito muito. E o Falcons é o Falcons, né? São Francisco e Giants, o Giants já bem combalido aí. Lembrando que a trade deadline é na semana que vem, né? Então, dia 4. Isso vai mexer bastante com os elencos. Dizem que o Giants pode ser um vendedor aí, então é bom ficar de olho. Case Keenum fora da temporada. E o Dart realmente sem muitos alvos para passar a bola, né? Colts e Steelers, bom jogo aqui, tá? Em Steelers, lá em Pittsburgh. Eu tô colocando o Colts pela temporada em si. O Steelers é um time que não me leva muito a crer que vai fazer alguma coisa diferente. A defesa não encaixou tão bem, o Rams já tá ali para lá. Então, eu acho que tem o DK Metcalf, tem alguns bons alvos ali pro Aaron Rodgers, mas ok, vamos esperar. Mas eu tô colocando um Colts aqui, tá? Chargers e Titans, né? O Titans é o bêbado aí da rodada, o bônus round, então não tem como pensar coisa diferente. Se vier, ok, mas eu acho que não vem. Rams e Saints jogando lá em Los Angeles, né? O Rams é super favorito, vem de bye week. Outros dois que vêm de bye week aqui, Jaguars e Raiders. Cara, a gente tem que pensar que o Raiders, né, não vai fazer muita coisa também essa temporada. Pode ser que eles troquem o Max Crosby, apesar de o pessoal falar que não, o Max Crosby não vai ser trocado, mas eu ainda tenho uma pontinha de dúvida, eu trocaria,
Aliás, se eu fosse o cara lá do Raiders, eu trocaria o Max Crosby e o Booker, né? Que são dois caras que eu acho que não deveriam estar lá e podem dar boas escolhas de rodadas para o Raiders. Bills e Chiefs, foi aí que eu falei. Eu tô colocando aqui o Bills ganhando, é, mas eu vejo o jogo, tá? Eu vou falar disso daqui a pouquinho. Seahawks e Washington, né? A gente viu aqui como o Washington jogou. Eu não acho que o Jalen Daniels volta para esse jogo. E também o Troy McCollum não vai jogar. Eles deram uma segurada no cara. Então o Seahawks aqui tem grande chance voltando de bye week. E outro que volta de bye week aqui é o Cardinals, que joga lá em Dallas, né, contra o Dallas. O Dallas tomou uma pancada aí do Broncos no último jogo. Eu tô colocando o Broncos para jogar em casa. E também a gente não sabe quem vai jogar lá no Cardinals, né? A formiga atômica está machucada. O Jacob Brisket fez uma boa partida aí nas últimas semanas. Não sei, vamos ver. Mas eu acho que essa semana tem alguns jogos aqui que eu gostaria de ver. E eu acho que é um bom jogo aqui para se ver. É o jogo do Colts. A gente vai ter dimensão exata de quem é o Colts aqui nessa semana, tá? Então, assim, vamos que vamos. Eu acho que essa semana a gente tem bastante coisas aqui para ver. Lembrando aqui da nossa classificação, né? Então, a gente tá 5-3, né? Se a gente tudo acontece aqui do jeito que tem que acontecer, eu acho que todo mundo vai embolar aqui com 6-3, tá? Então, o Raiders ficaria ali com 2-6, mas eu acho que todo mundo... Não, 3-5 aqui, né? No caso. Não, 2-6. Nossa, viajei. Mas eu acredito nisso, tá? Eu acredito que todo mundo aqui agora vai estar embolado. E aí é o que eu falei para vocês. Eu tenho aqui as minhas, vamos dizer assim, a previsão das semanas, né? Então, por exemplo, na semana passada eu acertei todos os resultados. Essa semana eu errei porque eu tinha que o Chargers perdia o jogo para o Vikings. Ele ganhou, né? Então a gente acertou dois. Eu tinha colocado que o Broncos ganhava do Cowboys. Então, estamos aqui. Vê que nessa semana eu coloquei que o Chiefs perde pro Bills, né? O Chargers ganha do Titans e o Broncos perde pro Texans, assim como o Raiders perde pro Jaguars, tá? E é aquilo, né? Então, assim, aqui para mim todo mundo fica igual, né? 6-3 aí. E aí, semana que vem a gente tem bye week, né? Então, assim, aí provavelmente o jogo do Chargers é Steelers, né? Um jogo difícil, eu tô colocando ele como perder aqui. Depois o Broncos ganhando do Raiders, né? E obviamente o Raiders perdendo pro Broncos. Então, semana que vem a gente vai ter o Broncos ainda na frente na minha projeção. E aí a gente vai ter Chiefs contra Broncos na outra semana, né? Aí realmente começa a ter o emparelhamento aqui, porque a gente na divisão a gente só jogou contra o Chargers e perdeu, que foi o jogo do Brasil, né? Então, se a gente quer ser líder da divisão, né, e não depender de combinação para poder ir para o wild card, a gente vai precisar fazer por onde nesses próximos jogos aqui. Mas a tabela dos times, se a gente pegar aí da 10ª semana até a 14ª, a gente vai ter Broncos, Colts, Cowboys e Texans pra gente. Lá do outro lado, lá no Chargers, a gente vai ter Jaguars, depois eles têm uma bye, Raiders e Eagles. Raiders e Eagles. Então, assim, Chargers tem 2 jogos aqui que são jogos que ele vai precisar se preocupar, principalmente Jaguars e Eagles. O Broncos, ele vai ter o Chiefs, depois tem Commanders e Raiders. Então, na teoria, essas 4 partidas aqui, né, essas 4 semanas, para eles é tudo bem. Só que depois eles têm uma pedreira. E eu tô colocando aqui que a gente vai ver, né, o Packers na outra semana, e aí a gente vai ter um confronto direto de divisão no final, Chiefs e Chargers. Então, o Broncos, se conseguir se ajeitar e conseguir escapar disso aqui, ele pode causar um perigo. Por isso que eu acho que é super importante para a gente assim, dar uma secada grande contra Texans aqui, né? E depois a gente vai ter provavelmente alguma coisa que pegue aqui para o Broncos, talvez contra o Commanders,
porque é lá e talvez contra o Packers, tá? Mas assim, a gente vai ter que dar uma olhadinha nesses resultados aqui. E o Raiders é o Raiders, né? Sem crise aqui, a gente já viu qual que é, já sabe o que vai acontecer, então vamos que vamos também, tá? Mas eu tô pensativo aí. A gente tem que fazer vezes aqui para que principalmente o Chargers eu acho que tem uma tabela até pior do que o Broncos, tá? E eles estão mais nesse momento mais mal encaixados do que o Broncos. Eu acho que aquela vitória do Broncos ali contra o Giants deu uma moral para o time muito grande. Mas eu tenho as minhas dúvidas ainda e a gente precisa olhar isso aqui com carinho, porque pode ter algumas diferenças ali de confronto. Hoje a gente pegaria o New England, a gente classificaria como o último seed, pegaria o New England fora de casa e não jogaria em casa na temporada toda, na pós-temporada toda, né? Então a gente sabe a diferença que faz jogar em Kansas City na temporada, na pós-temporada, né? Injury report na tela. Vamos falar aqui primeiro do Buffalo, né? O Buffalo que tem aqui o Terrell Bernard, então ele tá como full aqui todo mundo. Vamos falar só quem tá DNP, tá? Tem o Daquan Jones, DNP, panturrilha, né? Então provavelmente não vai jogar. Vamos ver como que vai estar o game status dele, mas DNP 2 dias é muito difícil. Joshua Palmer aqui, um cara que veio lá de Chargers, né? Um cara que está produzido aqui alguma coisa como wide receiver. DNP, né? Então joelho e tornozelo aqui. Depois aí tá como LP hoje, ou tá limitado. E o Matt Prater, nossa, aí lascou, hein? É o segundo kicker aqui deles, também como LP, né? Então tá como limitado. E o Shaq Thompson aí com DNP, LP ontem e DNP hoje. Então, talvez o que eu mais acho que não vai jogar aqui deve ser o Daquan Jones, 2 DNPs aqui, dificilmente joga, né? Vamos ver o Chiefs aqui. Então, Chiefs, Josh Simmons, né? A gente nem estou considerando mais aqui, né? Ele já está como personal aqui, então a gente nem fala disso. Isaiah Pacheco provavelmente não vai jogar, né? Tá com um problema aí no joelho. 2 DNPs aqui, então eu acho que o Brashad Smith deve ganhar mais snap, o que é bom. Eu acho que deve ir para jogo o Elijah Mitchell. É um cara que está sendo sempre cortado aí do banco, né? Um camisa 25. E tem o Claudio Zardelar também lá no Practice Squad, né? Então o Claudinho aí pode ganhar uma chance para subir para esse jogo aí, tá? Então olho nisso aqui porque é importante, né? E depois a gente tem o Hollywood Brown, tá doente, né? Deve ser uma gripe, alguma coisa. DNP ontem, full hoje, então provavelmente nada demais. Trey Smith aqui limitado, né? Já não jogou no jogo anterior, mas eu acho que esse jogo ele vai, tá? Até porque é um jogo maior, vamos dizer assim, né? Talvez ali não precise. Mas assim, o Caliendo também não comprometeu, tá? Então eu tô super tranquilo ali nesse processo aqui. Nick Bolton full, né? Todo mundo estava preocupado. O Kareem Hunt full, o Benny Hu full, Brashad Smith full e o John Taylor full, né? Então, assim, me preocupa aqui mais, acho que o Pacheco mesmo, mas é o que eu falei, eu acho que o Pacheco está numa descendente. Apesar de ele ter feito um bom jogo aí contra o Commanders, eu não vejo uma vida longa aí pro Isaiah Pacheco, tá? As pessoas têm falado muito que o Chiefs deve trocar por um running back, né? Vocês devem ver muito disso na internet. Eu não acho que vai trocar. Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre isso. Eu acho que se trocar vai ser por alguma linha defensiva, um pass rusher. Eu não colocaria dinheiro no Alvin Kamara. Se fosse um cara que eu tivesse que trazer, tinha que ser um Breece Hall, mas assim, não vai rolar. É muito dinheiro. Então, acho que a gente tem que ter a expectativa de ter um pass rusher, tá? Eu acho que isso é importante, né? Lembrando que o Omar Lomalot está fora da temporada. Então, se a gente tiver aí tô falando, tá? Se a gente tiver alguma movimentação, eu acho que vai ser em cima disso. E aí, assim, eu acho que de tudo que a gente está vendo, né, como movimentos aí, eu acho que a gente vai ver um movimento que nem aconteceu essa semana, né? A gente trazendo de novo aí o Mike Pinell, camisa 69, um cara muito gente boa. Eu falei no post disso. Vou contar uma história aqui rapidinho.
Eu fui para Miami no Super Bowl, óbvio, né? 50 anos depois. Eu falei, cara, preciso ir. Vendi quase tudo que eu tinha para poder ir para Miami. Dormi dentro de uma Kombi, né? Lá você consegue alugar uma vanzinha para fazer mudança. Não tinha hotel. Eu peguei a passagem de última hora, pingou em. Nem lembro se foi algum lugar na Costa Rica. Cara, peguei um voo pinga-pinga para chegar em Miami. Obviamente, assim, eu aluguei o Raul lá, né, que é a van. Passei no Walmart, comprei um colchão, coloquei o colchão no fundo da van. R$19,90, né? $19, cara, onde eu arrumaria um quarto por $20 ele por dia. E morei ali naquela van por 4 dias, parando nos paradeiros ali de caminhoneiro, né? Até para poder dormir direito, comer, tem banheiro, então foi legal por isso. E aí, no dia do jogo, existia uma fanfest da Budweiser dentro do Hard Rock Stadium, né? Do lado ali, de um lado o pessoal do 49ers, do outro lado a gente. E aí, quando acabou o jogo, tinha uma fanfest lá no fundo, né? Reunindo as duas torcidas. E era assim, open bar de cerveja, óbvio. Naquela época eu bebia, agora eu não bebo mais, mas bebia naquela época. Já tava Vasconcelos, né? Acabou o jogo, putz, todo mundo gritando, chorando, cerveja para todo lado, etc. E aí alguém falou, pô, os caras estão indo para Ocean Drive lá em Miami Beach para comemorar numa boate. Bom, cara, por que não, né? Juntamos a galera, entramos nos carros, eu na van e fomos embora lá para Miami Beach. E chegamos lá onde estava tendo a festa do Chiefs, né? E, cara, para mim a surpresa, assim, em geral, era todo mundo aí, tipo, a gente tava em, sei lá, umas 50, 60 pessoas, 100 pessoas, não lembro. Mas assim, os caras ficavam indo e voltando, trazendo champanhe, jogando champanhe de cima pra gente beber. E um dos caras que desceu para trocar ideia ali na cordinha com a gente foi o Mike Pinel. E ele é um cara, gente boníssima, cara, gente boníssima. Tanto que, se vocês verem aí o Chris Jones, né, basicamente fala dele como um irmão, assim, né? E todo mundo fala da diferença que esse cara faz no vestiário do Chiefs, né? O Andy Reid falou dele ontem, então, assim, cara, eu fiquei muito feliz. Eu acho que naquele corte ali do 53, óbvio que ele ia ter mercado, porque normalmente isso acontece, né? Os caras acabam pegando gente do Chiefs ali para tentar, sei lá, eu acho que eu faria isso, né? Se eu fosse um cara do Bengals, pô, traga um cara do Chiefs para saber o que tá acontecendo lá. Mas, obviamente, ficou todo mundo triste. Eu fiquei muito triste quando teve o corte dele no 53 roster, porque é um cara que eu tenho um carinho muito grande, assim, cara. Ele foi um cara que naquele dia ali, meu, ele parecia muito brother, parecia muito a gente ali que tava ali na frente, trocando ideia. Então, fiquei feliz que o Mike Allende, perdão, Mike, é tanto Mike, né? Mike Pinel pôde voltar aqui pro Chiefs, né? Então, assim, eu tô super feliz, né? Eu acho que a gente vai, obviamente, deve trocar por alguém. Não sei quem, né? Não acho. Se você perguntasse assim, pô, mas e aí, você trocaria por alguém? Cara, eu vou te falar que talvez, tá? Talvez. Eu tenho os meus palpites para isso são palpites até meio nada ortodoxos, tá? Vamos pegar os times que poderiam ser vendedores, tá? Então eu vou pegar Saints, Cardinals, Miami. Acho que são os três que seriam grandes vendedores, né? Que estão numa draga essa temporada. Giants pode ser um vendedor, mas eu acho que não peças assim. Mas eu vou falar, eu gostaria de ver o Tonyan, o Robert Tonyan, camisa 85 aí do Chiefs, sendo mais usado nos pacotes, tá? Eu acho ele um tight end muito bom, jogou muito tempo em Green Bay. O Noah Gray faz um papel bom como tight end 2, mas eu vi muito pouco de um tight end 3.
E o Chiefs sempre foi um time que jogou com muito tight ends, né? O Andy Reid tem muitas peças desenhadas aí para tight ends. Então, talvez, cara, a gente perca o Robert Tonyan aqui nessa intertemporada aqui de transferências, tá? Eu acho que se eu perdesse ele, eu iria atrás de um tight end. E assim, eu não arriscaria, né, ficar ser um tight end aí para essa temporada, né? Porque o Noah Gray e o Travis Kelce têm aí os seus pontos, né? O Kelce já mais com idade, mas produzindo em alto nível, né? O Noah Gray fazendo muito mais papel de bloqueios, mas eu tentaria alguma coisa em tight ends. E aí, eu acho que wide receivers a gente tá bem, ninguém trocaria também um wide receiver pra gente. E aí, como peça defensiva, eu coloquei aqui também no vídeo, eu iria atrás do Jalen Phillips, lá de Miami. E é isso. Alvin Kamara, como eu falei, não. Tem outros caras que os caras estão falando por aí, eu também acho que eu não iria. Então, meu ponto, se eu fosse trazer alguém de ataque, eu traria um tight end para fazer esse meio campo ali, né? Porque talvez a gente sofra em cima do Robert Tonyan, talvez alguém queira vir atrás buscar, talvez o próprio Green Bay queira vir buscar. Se perder, eu acho que tem que repor, né? Porque é importante. E defensivamente eu iria em cima de um pass rusher, aí o Jalen Phillips lá de Miami, eu acho que faria todo sentido. Beleza? Mas deixa aí o que você gostaria. E o jogo contra o Bills. Vamos lá. Rapidinho aqui para não ficar muito longo também esse vídeo, né? Eu acho que a gente tem chances de ganhar esse jogo. Eu vejo esse jogo indo para dois lados. Primeiro, parar o Brian Cook correndo, tá? E aí a gente pode ter alguns problemas, porque e talvez o Mike Pennel tenha vindo exatamente por isso, porque é um cara que bloqueia bem os gaps e ele está entrosado para bloquear. Então a gente vai precisar encostar linebackers na linha para tirar esse move aqui do Bills. E aí fazer um box, né? Quando a gente fala de box ali, a linha de defesa, né? Fazer um box pesado para trazer esse processo, né? Parar esse jogo corrido, deixar os linebackers mais próximo dessa linha, né? E aí talvez tenha um spy aí por conta do Josh Allen, né? Eu acho que o Chiefs tem que fazer isso, então eu colocaria, por exemplo, o Mike Pennel tá na minha cabeça, né? O Léo Chenel como spy, deixaria o Léo Chenel como spy e forçaria o Bolton e o Tranquil ali mais para o meio para encaixar e deixar essa linha bem pesada. E aí deixar o Josh Allen fazer o que ele sabe de melhor, que é lançar a bola para os recebedores, né? E, assim, não é um corpo de recebedor que dá medo, não é um corpo de recebedor. Hoje, basicamente, eles têm o Kincaid e o Knox, que são os dois tight ends que fazem o que sempre fizeram contra o Chiefs, né? Então, a gente acha que vai ter uma marcação especial ali para poder cobrir esses caras. Mas, assim, em termos de wide receiver, os caras não tem ninguém como tem o Bengals lá, o Jamal Charles, Nossa, foi mal, esqueci. Camisa 1 do Bengals. Eu não acho que esse cara lá produziria, entendeu? Então, assim, nesse caso aqui especificamente, eu jogaria dessa forma, tá? Eu colocaria dois caras aqui, linebackers encostado, né? Dentro do contexto aqui do box e deixaria um linebacker fazendo a patrulha ali para pegar o Josh Allen e lá atrás a gente deixa, né, aberto para a bola vir. Né? E aí, basicamente, o Allen, quando ele está encaixando, ele encaixa e a maior parte das vezes vai vir algum pato morto aí, alguma coisa que dê para a gente pegar e interceptar. Eu acho que a gente tem chance de ganhar, principalmente com o Mahomes. A secundária do Bills também está sofrendo bastante. Estão sofrendo muito contra o jogo corrido. Infelizmente, a gente não tem um bom jogo corrido, a não ser com o próprio Patrick Mahomes. Então, eu acho que talvez o Rashad Smith pode ser um diferencial nessa partida. E, óbvio, assim,
tenho visto bastante coisa dele, né? E óbvio também a gente tem ali o Kareem Hunt, né? O Kareem Hunt tem sido quase automático aí nas quartas descidas. Eu acho que o Andy Reid vai para bastante quartas descidas nesse jogo, porque ele não vai querer entregar a bola pro Bills, tá? Então eu acho que. E outra, tá? Eu acho que a gente vai modular muito o que aconteceu no jogo contra o Patriots, né? A vitória do Patriots contra o Bills lá em Buffalo. Eu acho que se vocês pegarem o tape, né? Eu acabei vendo esse jogo ao vivo, mas no tape mostra muito isso, né? O Mike Vrabel ali, né? Basicamente operando a defesa, ele colocou muito isso, né? Deixou muito o Josh Allen para lançar a bola, né? E lançar a bola. Então, assim, é história. Ou você vai tomar uma big play, ou você vai jogar a bola no chão, ou você vai, né, em algum momento, fazer alguma coisa para não tomar essa big play. Então, vamos ver, né? Eu acho que o jogo vai ser um bom jogo. Eu falo assim, eu não tenho medo do Chiefs contra esses adversários, né? Porque eu acho que o Chiefs sobe o padrão de atenção e de qualidade do jogo, né? Quando ele toma na cabeça ali alguma partida, muda. Eu fico preocupado quando pega o Raiders, quando pega o Commanders, como pega o Jaguars, né? Assim, que são times que não estão na mesma prateleira, né? Você pode falar, pô, é pior ou melhor, mas não está na mesma prateleira, né? Então, contra os caras que são mais cabeças, né? O jogo contra o Buffalo é um jogo tradicional. Toda semana, todo ano tem essa semana contra o Bills lá em Buffalo. Não sei porque a gente só joga lá em Buffalo, mas estamos aí, estamos jogando em Buffalo. Então vamos ver. Eu realmente acho que, como eu falei, eu não estou considerando isso na vitória. Se vier, vai ser ótimo. Se não vier, também não é desesperador nesse momento, desde que Denver também perca, né? Então, para mim, o divisor de águas dessa rodada aqui é Denver perder lá em Houston. Beleza? É isso, pessoal. E aí, é óbvio que eu vou fazer a nossa querida transmissão aqui domingo, 18 horas. Eles mudam lá de horário de verão essa semana, então é uma hora mais tarde. Mas aqui, 18 horas, a gente já vai estar pro Abre o Jogo aqui, falando um pouquinho, né, de Chiefs e Bills. Aí, 10º confronto, Mahomes e Josh Allen. Torcendo, rezando, fazendo votos aqui que a gente tenha um baita jogo. E seja um baita jogo pro nosso lado. Beleza? Como eu falo sempre, say how about those Chiefs? Daniel, valeu.